pastora. Senhor Jesus, Pai, está aqui a sua filha, Senhor, a nossa pastora querida e amada, Senhor. Abençoa ela grandemente, a família dela, Senhor Jesus, o trabalho dela, a casa dela, Senhor. E usa ela grandemente, Pai. Que ela fale nos nossos corações, que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou, Senhor. Abastecido na sua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. A graça e a paz, igreja amada. Uma boa noite com Jesus. Como é gostoso, né? A gente ir para o céu com as canções, ou o céu descer sobre nós. Porque é a canção do céu. Santo para sempre. Lá os anjos não cansam de cantar. Santo para sempre. Santo é o Senhor. Digno de louvor. Que essa presença gloriosa esteja aí, ó, sobre a sua cabeça, sobre o seu coração nessa noite. Que você sinta a presença do Santo para sempre, em detalhes, em nome de Jesus. Mas antes de eu começar a ministração dessa noite, deixa eu dar um recadinho aqui do pastor, com muito carinho para todos. Nós vamos ter o culto do final de ano, como a gente sempre faz aqui, vai ser na terça-feira. A Lê já deu o recado aqui, domingo que vem nós não temos culto à noite, em função do culto de final de ano, que começa às 20 horas. Então, você está convidado, você está convidada, traga um familiar. Por que às 20 horas? Ela também explicou isso, né? Para depois dar tempo de você ir com a sua família, celebrar, né? Passar bem tranquilo na presença de Deus e depois carregar essa presença onde você for passar a virada do ano. E o pastor pediu, quem for estar presente na terça-feira às 20 horas aqui, não esquecer de trazer anotado o seu pedido para 2025. Você tem algo aí no seu coração que você quer muito que se realize. Então traga esse pedido que nós vamos estar recebendo aqui no culto. Nós vamos orar também na terça-feira à noite aqui, mas também vamos fazer orações semanais até o término de 2025. E nós vamos ter os testemunhos no culto de ação de graças. Amém? Aumente a sua fé aí, faça o seu pedido e traga na terça-feira. Hoje, nessa noite, nós estamos aqui, né, há 3 domingos já falando sobre Jesus, porque é o nascimento dele, é Natal. Então, nas últimas mensagens, a última foi, a antepenúltima, na verdade, chegou na hora certa, e a última foi com o pastor domingo passado. Jesus é a cura. Nós tivemos aqui um sobrenatural de Deus, uma manifestação da glória de Deus, e eu preciso contar algo para os irmãos, está queimando no meu coração. A pessoa que Deus mostrou em sonho para o pastor, lembra que ele contou o sonho da pessoa que estava recebendo a cura? Essa pessoa estava no culto, no domingo passado. E não foi nem eu e nem o pastor que convidamos, foi o próprio Deus, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Você já pode aplaudir a cura dessa pessoa, porque Deus não faz obra pela metade, não. Deus faz a obra por completo. Amém? Então nós cremos no trabalhar de Deus. E agora, né, chegando o último mês do ano, dezembro, e é sempre muito bom a gente pensar e refletir, né, quanto Cristo tem nascido e crescido em nós. Quanto do desenvolvimento dele está dentro de mim. Hoje, nós estamos bem pertinho do Natal, e nós vamos aquecer o nosso coração com uma profecia de mais ou menos 700 anos antes de Cristo, antes do nascimento. Só que eu vou falar um pouquinho do contexto dessa profecia antes da gente ler. Já está o tema projetado aqui, ó, e o Espírito Santo contou para você, né, Sandro? Você falou aqui do nascimento de Jesus no coração. Ele foi lá na sua casa e contou para você. O que ele queria dizer para nós nessa noite? Louvado seja Deus, né? Isso é conexão com o céu, viu, meu irmão? Isso é conexão com o céu. Glória a Deus. E a gente vai falar dessa passagem tão linda de Isaías. Já vou falar para vocês o endereço, que fala sobre o nascimento do menino Jesus. Mas tem um contexto em que ele disse isso. Judá estava passando por um período de crise. E o rei Acás não era um rei temente a Deus, não. Era um rei que dava bastante problema contra o Senhor. E ele estava enfrentando uma crise no reino. Ameaças de invasão inimiga. E ele estava bem temeroso. Então Deus levanta o profeta Isaías como boca de Deus para aquele povo,
por amor ao povo de Deus. Isaías é levantado, é enviado para revelar ao povo de Israel a fidelidade e a salvação do Senhor. E aí, Deus envia então um sinal de esperança através da boca do profeta, através da profecia. Nós vamos ler agora, vamos comigo, para Isaías, o profeta messiânico, 7:14, um texto lindo, muito conhecido de todos nós. Pode ser na NVI, por favor, a mídia. Isaías 7:14. Essa palavra, ela vai celebrar um presente precioso que eu e você recebemos. O nome dele é Jesus. Essa profecia, antes do nascimento de Jesus, num contexto bem difícil. Mas o profeta foi tremendamente usado por Deus para trazer essa palavra de esperança. Vamos ler então. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. O profeta está dizendo: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Vou ler novamente. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Isso 700 anos antes do nascimento. Agora vamos para o cumprimento da profecia. Mateus 1, coisa linda. As promessas de Deus se cumprindo, e as promessas de Deus também, quando é de Deus, se cumpre na minha e na sua vida, amém? Mateus 1, a gente vai ler do 18 ao 23, isso já é depois de Cristo, Cristo vai nascer nesse momento. Encontraram? Então vamos ler. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, ele pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Repita comigo. Pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele é o Salvador do povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Louvado seja Deus. Pai, a sua palavra santa e poderosa está aqui diante dos nossos olhos nessa noite. E nós já podemos sentir o fluir do Deus Emanuel aqui, o Deus conosco, como já foi dito aqui nessa noite, o Deus que presente está, o Deus que cuida das nossas causas mais impossíveis é o Senhor, Pai, que nunca nos desampara. Pai, fala conosco pela Tua palavra viva e poderosa. Tudo na nossa vida mudou, Pai, depois do Teu nascimento, Jesus Cristo. Depois de Cristo, há uma nova história, há um novo começo, há salvação, a vida fluindo dentro de nós. Então, Pai, nessa noite, aquece o nosso coração com a Tua palavra e nos enche do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? O sinal foi dado, como o profeta tinha dito. Esse sinal foi dado para mim e para você. Esse sinal veio como proteção, como consolo. O Deus conosco, o Salvador da humanidade, nasceu do ventre de uma mulher comum, porém agraciada por Deus, mas gerado pelo Espírito Santo. O Filho de Deus estava no ventre de Maria. A profecia do Messias, o ungido, se cumpriu. Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, e ele crescia, assim como todo bebê cresce no ventre, ele crescia até o dia do seu nascimento. No dia do seu nascimento, a luz brilhou. A luz brilhou sobre a nossa vida. A luz brilha até hoje sobre a nossa vida. A luz brilhou para a humanidade, caída, falida e cheia de pecados. Mas essa luz veio, e essa própria luz se apresenta no livro de João. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. E é interessante a gente pensar numa gestante, né? Numa gestação,
crescimento da barriga, gente, é evidente, é visível. Todos percebem quando uma mulher está grávida. É notável. Todos notam aquela beleza da barriga. E que logo aquela mulher terá um bebê em seu colo. Isso é tremendo. Quem já passou por isso sabe como é. A gestante, ela muda por dentro e muda por fora. Por dentro, ela amadurece até rápido, com todas as mudanças que uma criança gera dentro de uma mulher. Ela também fica mais paciente. Toda gestante, ela fica diferente, gente, tanto por dentro como por fora. Mas quando o bebê nasce, eu quero que vocês pensem aqui comigo. Quando um bebê nasce, ele modifica totalmente a casa. Sabia que vocês já modificaram totalmente a casa de vocês? Como bebezinhos que um dia nasceram, estiveram num ventre, a casa de vocês foi totalmente modificada pela sua chegada, pela minha chegada. A gente modifica totalmente a rotina. A rotina da casa muda quando um bebê, o cheiro da casa muda quando um bebê chega. Coisa linda. Aquele chorinho de criança, e chora, hein? Chora de cólica. Os hábitos da casa começam a mudar. O pai, que é mais barulhento, fica mais silencioso, porque ele cuida bastante. Lá em casa, o pastor cuidava muito das nossas filhas. Cuida até hoje, né? Agora transferiu a missão para o Julinho, a da mais velha. Mas sempre nós cuidávamos muito. Mas ele sempre era chamado para dar mamar à noite. Pai, me dá mamar. Não era a mãe, era o pai. Então, um bebê, ele precisa de todos os cuidados. E a casa que está recebendo essa criança precisa internalizar aquela mudança que está chegando. Não é uma mudança, são várias mudanças dentro de uma casa. Quando um bebê nasce, quando um bebê chega. E muitas coisas que você fazia quando você não tinha um bebê, isso tanto para homem quanto para mulher, tá? Depois fica um pouquinho mais complicado fazer. Você tem que administrar o tempo, você tem que organizar a sua vida, a sua rotina. É uma organização por dentro e por fora. Mas então, o que acontece quando Jesus nasce em nós? Eu falei de um bebê que somos nós que crescemos, e muitos bebês ainda virão por aqui, em nome de Jesus, amém? Mas, e quando acontece o nascimento de Jesus em nós? Nós estamos gerando Jesus dentro do nosso coração. Essa palavra não é só para uma mulher gestante, mas para mulheres e homens que querem abrir o coração para gerar Jesus lá dentro. E uma gestação no coração pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que Jesus, ele nasce aqui dentro de nós, todos os dias. É pelo Espírito Santo que esse Jesus vai tomando lugar dentro de nós. Ele cresce em nós. E nós somos mudados para toda a vida, porque esse bebê chegou no nosso coração. Quando nós abrimos nosso coração para ele, a nossa vida muda totalmente. A vida muda com a chegada do menino Jesus. A vida muda com a chegada desse bebê tão precioso, da bênção chamada Jesus dentro do nosso coração. E sabe o que vai acontecendo conosco? Pensando na gestante, mas pensa agora no teu coração. Nós vamos moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo, porque Ele está crescendo dentro de mim, amém? Ele está tomando lugar dentro de mim, não tem como esconder. Uma pessoa que tem Jesus nascendo no coração não tem como esconder, igreja, é visível, é chamativo, todos percebem que aquela pessoa tem algo notável, tem algo diferente com ela. Por quê? Porque assim como a gestante, a barriga cresce, quando nós temos a gestação de Jesus dentro do nosso coração, amada igreja, nós também temos a vida expandida, uma vida cheia da glória de Deus, cheia das bênçãos do Senhor, que é a presença dEle que nós falamos aqui nessa noite. Todos vão perceber, todos vão notar você carregando essa presença, porque ela expande. Onde você chega, tem a glória de Deus sobre a tua vida. Vão perceber que você está carregando algo, louvado seja Deus. Que essa palavra comece a expandir o teu coração nessa noite, e que o menino Jesus comece a nascer pelo Espírito Santo dentro de nós. Jesus nasce em nós, então. E quando Ele nasce em nós, o que acontece? Ele transforma tudo. Ele transforma, e Ele vem de mansinho. As transformações vão acontecendo gradativamente, mas Ele vai transformando por completo. Por fora? Não. A primeira transformação nossa é por dentro.
Quando nós deixamos essa transformação por dentro acontecer, ao redor também tudo começa a ficar diferente. E as pessoas começam a perceber que está tendo uma mudança verdadeiramente de dentro para fora. E alguns hábitos que a gente costumava, né, ter, eles começam a mudar com esse nascimento de Jesus no nosso viver. Alguns hábitos que a gente estava acostumado a ter, mas com a chegada do menino Jesus dentro do nosso coração, esses hábitos precisam ser mudados. E eu quero te falar de alguns hábitos nessa noite. E talvez nesse momento em que eu esteja aqui liberando a palavra de Deus sobre a tua vida, o Espírito Santo também vai dizer esses hábitos aqui. Além desses que estão sendo ditos, você precisa mudar isso. Então, uma coisa eu peço para você nessa noite: abra o teu coração para Jesus expandir, para essa gestação realmente de coração crescer e ele se desenvolver. Então, vamos pensar, quando Jesus nasce dentro do meu coração, o que acontece comigo? Conversas que não edificam já não cabem mais. Essas conversas que não agradam o Senhor já não cabem mais na minha vida. Mesas de escárnio, mesas de zombaria, já não é mais lugar para alguém que está com uma gestação no coração e carregando o menino Jesus. Aprende a respeitar também as diferenças. É um hábito que a gente precisa mudar. Quando a gente carrega Jesus no nosso coração, a gente começa a aprender a respeitar o diferente, aquele que pensa diferente. Você não é obrigado a concordar, mas você tem que respeitar, porque Jesus respeitava todos. Ele não concordava com o pecado, mas a Bíblia diz que ele amava o pecador. Então, muitas vezes nós apontamos, e o Jesus que nós estamos carregando? Está aqui dentro, está crescendo aqui. E Jesus nos ensinou, pela sua palavra, que nós devemos respeitar as diferenças, as pessoas diferentes. Uma outra coisa que nós temos também como expansão do coração é que a gente evita o apedrejamento de pessoas. Ou seja, lembra lá do caso da mulher adúltera? Se Jesus não estivesse lá para impedir aquele apedrejamento, ele teria acontecido. E muitas vezes nós também somos esses atiradores de pedra, mas nessa noite, pelo poder do Espírito, e porque Jesus cresce dentro de mim, ele nasce dentro do meu coração, ele está se desenvolvendo aqui, eu quero evitar isso para a minha vida. Eu não posso ser um lançador de pedra, eu tenho que evitar apedrejamentos. Quando eu tiver com alguém querendo apedrejar alguém, eu preciso ser aquela pessoa que não vai jogar a pedra, que não vai ser mais um a pegar a pedra para jogar, mas pelo contrário, que vai fazer o que Jesus disse, vai deixando a sua pedrinha ali e vai saindo. Isso são hábitos que a gente precisa mudar na nossa caminhada cristã, porque o meio gospel tem muito religioso, mas pouca conversão verdadeira, e isso é uma verdade que tem crescido no nosso meio. São cheios de dogmas, de regulamentos, de coisas que pode, não pode, não pode. Mas, na verdade, quando tem que cumprir a palavra de Cristo, deixar realmente Cristo aparecer, esse Cristo fica anulado dentro de nós. Preferimos, às vezes, agradar pessoas do que agradar a Deus. Uma outra coisa que acontece no nosso coração é que ele amadurece. Quando Jesus está crescendo aqui dentro, se desenvolvendo, e a gente para de ficar fazendo birrinhas no reino, porque tem muito trabalho para fazer, gente. Tem muita coisa para desenvolver, muito projeto social, muito evangelismo para fazer, muitas coisas para a gente colaborar no reino de Deus. Não é mais tempo de birrinhas. Uma pessoa que amadurece com Cristo dentro dela, ela entende a dimensão do reino. Ela entende para que serve uma igreja, por que funciona a igreja, por que tem os ministérios, por que tem as escalas, por que tem todo esse trabalho. Ela começa a entender isso. Uma gestação de Jesus no coração, você vai preferir mais a paz do que a confusão, meu irmão. A paz vai ser aquilo que te equilibra. Deixa essas confusões para lá. Aí você aprende também a não andar com rebeldes. Sabe por quê? Porque gente rebelde te afasta da verdade. Gente rebelde te coloca contra Cristo e contra pessoas de Deus. Presta atenção nas conversas dos rebeldes para você ver se não vai atrapalhar a sua vida, se não vai bloquear o seu contato com o Senhor, o seu contato com irmãos que às vezes você nem conhece muito bem, mas porque você anda com rebelde, você também começa a pensar mal daquele irmão que você nem conhece, você não dá nem a chance de conhecer essa pessoa. Jesus está falando nessa noite, está falando no nosso espírito, no nosso coração. Quando a gente está
carregando Jesus, que Ele está aqui dentro, ó, crescendo, a gente aprende a estender mais a mão, assim como foi a ministração do pastor domingo, né? Levantando os coxos, levantando os paralíticos, levantando aquelas pessoas que precisam de ajuda. Isso chama-se socorro ao outro, ser sensível à necessidade do outro. Uma coisa que a gente vai se tornar também é ser mais flexível, igreja. A gente não fica tão rígido com as coisas, com as pessoas, mas quando a gente está carregando um bebê no coração, a gestação de Jesus está no nosso coração, a gente fica bem mais flexível, bem mais. A gente aprende a gostar também do silêncio, a gente aprende a gostar da nossa própria companhia. Você gosta de ficar sozinho com você? É importante você gostar da sua companhia, sabe por quê? Porque na verdade nós não ficamos sozinhos, dentro de nós está o Espírito Santo. Então a gente tem que aprender que há momentos que nós precisamos desse silêncio e a gente tem que gostar da nossa companhia. Gostar da nossa companhia porque existe um bem precioso aqui dentro, ó. A gestação de Jesus está se dando pelo poder do Espírito, mas o Espírito Santo está ali também, conversando com você todo o tempo. E sabe uma coisa especial também, quando Jesus está crescendo, desenvolvendo dentro de nós, o menino Jesus está nascendo, é que a gente aprende a depender mais do amor de Deus do que das pessoas. Quando a gente tem uma gestação de Jesus no coração, a gente não fica dependente emocionalmente de ninguém. Você sabe que o amor de Deus cobre tudo. O amor de Deus cura a identidade, o amor de Deus cura os pensamentos. Você não fica esperando elogios de familiares, de líderes, de pessoas que convivem com você, do teu chefe, daquela pessoa que está ali no teu trabalho. Não, você sabe que quem te reconhece é o Senhor e tudo que você faz é para Ele. Louvado seja Deus por isso. E o último, mais importante, é que quando nós estamos com Jesus crescendo no nosso coração, o amor aumenta. Por que o amor aumenta? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se Ele está crescendo dentro de mim, esse amor tem que aumentar. Se esse amor não está aumentando, essa gestação está parada. Jesus não está nascendo e nem crescendo, nem desenvolvendo. No começo eu comecei falando aqui para vocês que a gente tem que pensar o quanto Jesus tem se desenvolvido dentro de nós. E talvez essa noite, chegando o Natal, próximo do Natal, seja um momento excelente para a gente pensar. Quanto Jesus tem nascido e crescido dentro do meu coração. E se Jesus nasceu verdadeiramente em mim, pense em você agora. Se Jesus nasceu verdadeiramente em mim, não há espaço mais para amargura. A amargura tem que cair por terra. As rivalidades, as competições, as comparações, a raiva, o pessimismo, a inveja, a mentira, essas coisas que atrapalham, a deslealdade. É muito fácil ser desleal. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque se Jesus está ganhando esse espaço dentro de nós, não tem mais espaço para essas coisas ruins, agressividade, guerras. Guerras com familiares, guerras internas, guerras com colegas de trabalho, guerras no ministério, não. O Emanuel veio, o sinal foi dado para nós. O Emanuel significa Deus conosco. Um Deus que está sempre ali ocupando o espaço que a gente dá na nossa vida para Ele. Qual é o espaço do Deus Emanuel no seu coração hoje? A pergunta do Espírito Santo. Deixa eu contar algo para vocês que... uma coisa que tem acontecido com a gente já faz um tempo. Comigo, com o pastor, com a minha família. Nós moramos numa casa de bairro, não em apartamento, em casa. Do lado da nossa casa tem uma construção de 3 casas menores, que são vizinhos, e que tem aquelas árvores enormes que fazem muita sujeira. E isso já faz alguns anos, tá, gente? Isso não é agora, que a gente vem passando por isso. E como aquelas casas estão sempre para alugar, ela é muito rotativa. Então muda gente ali direto, mas tem uma senhorinha, mas bem idosa mesmo, bem idosa, que mora bem próximo da gente. E essa senhorinha é uma das moradoras. São 3 moradores. E as folhas caem. Vocês imaginam o tanto de folhas que ficam lá na frente? Faz ideia um pouquinho. Aquela árvore que solta muita folha. E o que ela faz? Ela limpa a frente da casa dela, joga um tanto para o vizinho de lá, que são os 2 vizinhos de cima, joga muito para o nosso lado, e aquilo vai ficando uma montanha de folhas, que não são nossas. A nossa árvore nós trocamos,
Essa árvore, a nossa é pequenininha, não faz muita sujeira, não incomoda vizinho. Não sei por que eu estou contando isso, mas me veio aqui muito forte para falar isso para vocês. Então, o que seria mais fácil? Como seria mais fácil resolver isso? Se Jesus não crescesse dentro de nós e não nascesse? Seria uma guerra de pelancas, vamos falar a verdade. Seria mesmo uma guerra de pelancas. Eu ia lá, ia falar com a senhora, ia falar daquele jeito, e isso não ia levar a lugar nenhum. Ela ia revidar, falar que ela estava certa, e assim vai. Mas quando Jesus nasce e cresce dentro de nós, o que a gente faz, pastor? A gente pega, o que nós fizemos? Pega o saco de lixo, grande, porque tem que caber muita folha, pega a pá e varre e cata as folhas, e ainda limpa a frente da casa dela. Esse é o nascimento de Cristo. Seria muito mais fácil resolver de outra forma, com a truculência, com a resposta, uma palavra agressiva, com a intimidação. E talvez tem gente aqui tentando resolver as coisas nesse nível da conversa. Mas Deus está falando aqui. O Deus conosco não permite que a gente faça assim. Mas que a gente ande mais uma milha. Vai mais uma milha. Está varrendo para frente da sua casa? Vai lá, pega. Não arruma confusão, não. Prefira a paz. Porque quando Jesus nasce em nós, a nossa conduta é outra. A vontade da carne é uma, mas a obediência ao Espírito é outra, bem diferente. Quando nós obedecemos o Espírito Santo, a nossa vontade da carne é suprimida, amados. E é difícil viver assim, isso é evangelho. Mas quando Jesus, ele nasce em nós, o que acontece? Tudo aqui dentro vai mudar. Nós carregamos ele. Lembra quem que nós carregamos? Nós carregamos ele. Nós estamos carregando o bebê, o Jesus de Nazaré, o sinal que foi dado para nós. E olha que interessante, quando você vê uma gestante, você não vai ver uma gestante em confusão, com a barriga enorme, vai? Não, porque ela está carregando algo muito precioso. Ela não vai se meter em encrenca ou brigar, só se ela tiver com um parafuso frouxo, porque ela não vai fazer isso. Ela não vai se envolver em guerras, em confusões, porque ela carrega algo precioso. Você quer saber o que é que você está carregando dentro de você, dentro do teu coração, meus amados? Vocês querem saber? A gente carrega todos os dias. Abra comigo sua Bíblia em Isaías 9:6. Vamos ver o que a palavra diz. O próprio Isaías, ele revela o que a gente carrega. Isaías 9:6 vai revelar o Cristo que nasce em nós todos os dias. Todos os dias esse Cristo nasce em nós. Olha o que está escrito na palavra. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, ou em algumas versões, Deus Forte, e Pai Eterno, Príncipe do quê? Nós carregamos o Príncipe da Paz. Nós carregamos exatamente esse presente precioso dentro de nós. Nós carregamos o menino que nasceu, que tem o governo total da nossa vida, tem o governo das nações, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o presente que carregamos. E no versículo 7, ainda de Isaías 9, termina assim, e haverá paz sem fim. Então, dentro de nós, o que tem que reinar? Para quem está deixando o menino nascer, para quem já recebeu esse sinal do nascimento de Jesus, haverá paz sem fim. Que a paz do Príncipe da Paz esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada casa nesse Natal. Você vai sentar com pessoas, você vai estar com familiares. Lembra do que você carrega? Lembra da essência? Não é fácil viver isso, mas é a palavra de Deus. Isso é gestação. Gestação é um processo. E nós estamos nessa gestação do Espírito Santo dentro do nosso coração, para que o Príncipe da Paz tome lugar. Amém? Vamos ouvir essa canção, depois nós vamos orar juntos, amém? Deixou o céu pra me encontrar,
conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Fique em pé nessa noite. Deixou a sua glória. Vamos celebrar essa canção tão linda. Em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho, o Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu, não. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos um instante e comece a pensar no sinal que foi dado para a sua vida. Esse sinal está aí dentro do seu coração, do nosso coração nessa noite. E o meu conselho pela palavra de Deus para a nossa vida é que nesse Natal, que você permita que Ele nasça dentro do seu coração, cresça, se desenvolva. Deixa Jesus expandir dentro do seu coração para novas posturas, novas mudanças, novas transformações. Você está carregando a essência do menino Jesus, do Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus que presente está. Que Cristo nasça em nós, que Cristo nasça nos nossos atos, que Cristo nasça nos nossos pensamentos, que Cristo nasça na nossa paixão por Ele. Vem transformando, Senhor, nessa noite. Vem tomando lugar no nosso coração. Existe um altar de adoração que é o nosso coração para Ti. Recebe corações entregues a Ti, Senhor, nessa noite. Seja exaltado no meio dos louvores. Seja engrandecido na nossa vida, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Vem, Senhor, vem brilhando com a Tua luz dentro de nós. Há tantas coisas, Senhor, que precisam ser mudadas. Cresça, Senhor. Toma o lugar que é Teu no nosso coração. Nasce, Senhor Jesus, em nós. Nasce pelo Espírito Santo em nós. Vem nos enchendo, Senhor. Vem nos enchendo com Teu amor. A cruz me libertou, e a cruz me libertou. Sim, Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Que Cristo nasça. Que Cristo nasça em nós. E paz na terra. Paz do príncipe da paz. Daquele que haverá paz sem fim. Paz na terra. Aqueles que querem. É necessário querer que o príncipe da paz ocupe o lugar que é dele. Paz na terra aos homens de boa vontade. Desejamos um Feliz Natal a todos. E que o menino Jesus nasça cada dia mais na nossa caminhada. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.